A paz do Senhor Jesus, você que está aí ouvindo, vendo esse vídeo, que Cristo o abençoe. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Deus não nos prova além de nossas forças. Eu tenho certeza, você como cristão, já ouviu em algum lugar, algum pregador, né? Ou algum pastor, ou algum irmão da igreja falar essa frase. E é de importante eu lhe dizer de que nós, como tendo a Bíblia Sagrada como a nossa verdade absoluta, né, e nossa regra de fé e prática, nós temos certeza de que a Bíblia não fala isso. Né? Essa expressão de que Deus não nos prova além do que nós podemos suportar ou além de nossas forças, né? É uma expressão antibíblica, pois não existe versículo bíblico para ser citada tal afirmação. Né? Primeiramente, para nós entendermos isso, precisamos entender duas coisas: tentação e provação. São duas palavras parecidas, que é o grande desfecho, né, ou o grande caso da confusão entre esta frase tão conhecida. Primeiro, o que é a tentação? Né? Eu vou deixar aqui para vocês aqui em cima um significado, ou aqui embaixo, algum canto do vídeo, eu vou colocar aqui para vocês o significado da palavra tentação no grego. No Novo Testamento, a palavra no grego se chama pirasso, né? Se chama pirasso, é a palavra tentação, né? A tentação, de uma forma bem resumida para você, ela é um estímulo, né? Ou uma indução a um ato que parece ser bom, né? Parece ser bom, mas que vai contra alguma norma, né? Que, consequentemente, é proibido, né? Então, a tentação, ela é um impulso para que você faça algo que, mesmo parecer bonito, ele é contra alguma norma que é proibido, né? Então, a tentação é isso. O agente dela é Satanás, é o próprio diabo o agente dela. Quando nós olhamos lá para Mateus 4, Jesus, guiado pelo Espírito Santo, é conduzido ao deserto, mas é tentado por Satanás. Então, quando nós olhamos para a questão da tentação, certo? O diabo é o agente, né, desta obra. Quando nós olhamos lá para Tiago capítulo 1, nós vemos muito bem claro ali que Deus não é agente de tentação, né? Ou seja, não pode ser Deus, porque a palavra dele vai nos afirmar que Deus não tenta ninguém, né? Ou Deus não pode também ser tentado, né? Tiago capítulo de número 1, no versículo de número 13, e o verso 14 diz: Ninguém sendo tentado diga, se Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, ela afirma de que Deus não tenta ninguém. Por quê? Aí é onde nós conseguimos compreender o propósito da tentação. Por que Deus não nos tenta? Porque quando nós olhamos para o versículo 15, ele vai dizer no versículo 14 e 15 ele diz: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Lembra lá do que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6, né? O salário do pecado é a morte. É exatamente isso que nós compreendemos. Porque Deus não nos tenta. Deus não nos tenta porque a tentação, o propósito dela é de nos fazer cair, de nos fazer pecar. E Deus não tem um desejo nem um ânimo de que nós pecamos. O evangelho de Deus, ela é uma boas novas para a libertação do pecador da lei e do jugo do pecado, né? Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado, não para viver no pecado. Então a tentação, ela tem como um propósito em fazer o homem cair. Agora, quando alguns irmãos utilizam de que Deus não nos prova além das nossas capacidades ou além das nossas forças, né? Além do que nós não podemos suportar, eu acredito que muitos deles podem ter em base bíblica, né, a carta de 1 Coríntios, capítulo de número 11, ali no versículo de número 13,
aonde o apóstolo Paulo, ele escrevendo aquela carta, ele vai dizer o seguinte, ele diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Eu acredito que muitos irmãos, né, acabam confundindo, né, é esse versículo, né? A palavra que é tentação, perazo, né, ou perasmos, né, quando está falando aqui no sentido de substantivo, mas a palavra no grego que é perazo. Perazo é tentação, fazer cair, fazer falhar, estimular a algo, né? E Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Por isso que acredito que muitos irmãos acreditam, né, que a tentação, né, que Deus não nos prova além de nossas forças. Não. Deus nos prova além de nossas forças. Porém, aqui no versículo base, né, 1 Coríntios 10, 13, vai falar que é na tentação, porque Deus não quer nos fazer ver pecar. Por isso que ele vai dizer que Deus nos dará o escape na tentação. Ou seja, Deus vai nos fortalecer nessa tentação para que nós não caiamos no pecado, não viemos a falhar para com ele. Então, quando nós olhamos, né, se a tentação for a mesma coisa que provação, como nós podemos explicar quando nós olhamos lá para Mateus, capítulo de número, para Lucas, né, capítulo de número 22, ali no verso de número 46, se eu não me engano, ali Jesus, olhando para os seus discípulos, diz, e disse-lhes, porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Também nós podemos ver lá em Mateus 6,13, quando Jesus está fazendo a oração do Pai Nosso, ali Jesus, no versículo 3, Jesus vai dizer, olha, ele vai dizer o seguinte, não nos induza a tentação, mas nos livra do mal, ou seja, não nos deixe cair em tentação. Quando nós olhamos para a tentação da forma como Jesus nos apresenta, realmente, tentação não vem de Deus, porque ela tem um propósito de nos fazer cair. Agora, quando nós olhamos para provação, é diferente. Quando nós olhamos para a palavra provação, no grego, ela vem de conimion, né? Ela vem do grego conimion. E quando nós olhamos para, eu vou deixar aqui também a tradução, as informações do grego original, mas quando nós olhamos para essa expressão, cornímio, ali nós encontramos a expressão de testar, de colocar à prova, né? De se tornar aprovado, né? A provação, ela é uma situação muito difícil, certo? Que alguém, um cristão, enfrenta, né? Passa pela sua vida, né? E ela vem como um propósito, né? De testar a capacidade de superação do crente, da fé, né? Dos preceitos morais, dos seus princípios e até mesmo das suas convicções, né? Então, a aprovação de Deus, ela vem com um propósito, né? E, claro, a aprovação diferente da tentação, o agente é Deus, né? Deus é quem nos prova. E não tem quem diga, Deus não prova ninguém, né? Isso é completamente errado, né? Lá em Salmos, capítulo de número Salmo 11, né, no verso de número 5, né? Ali o salmista vai dizer que Deus prova o justo, né? Ou seja, ali nós encontramos que Deus está nos provando, né? Quando nós olhamos também lá para a carta de João, de Tiago, né? Lá em Tiago mesmo, na leitura que nós fizemos, lá em Tiago capítulo 1, nós vamos encontrar, né, no versículo de número 2 e no versículo de número 3, nós encontramos Deus nos provando. Olha o que é que diz. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Ele vai dizer, sendo que a prova da vossa fé produz a paciência, né? Então, nós vemos aqui que Deus nos prova, né? Ou seja, que Deus nos põe à prova. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, né, no versículo 6 e 7, você vai encontrar também o apóstolo Pedro falando da provação da fé. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário
que estejeis um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, né, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glórias na revelação de Jesus Cristo, né? Então, aqui nós vemos tudo sobre Deus nos provar. Deus prova o crente, Deus prova o homem. Agora a questão é: Deus nos prova além de nossas forças? Aí, irmão, eu vou conseguir lhe dar uma base bíblica para isso, né? Já que na questão de que Deus não nos pode provar além de nossas forças não existe base bíblica, eu vou lhe mostrar uma base bíblica que Deus sim prova além do que nós podemos suportar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravado, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Então perceba que o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que Deus nos prova, sim, além de nossas forças. Por quê? Porque a provação de Deus, né, tem um propósito, irmão. Qual seria? Há muitas pessoas que dizem que Deus não prova cristão e a aprovação de Deus não pode passar das nossas limitações, mas podem. Por quê? Olhe lá na mesma carta, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai usar o capítulo 4 no versículo 7, ele vai usar uma analogia. Qual é a analogia? Primeiro, temos, porém, nesse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A provação, ela vem com o propósito, né? O propósito dela, né, é de nos quebrar. Primeiro, vamos entender a analogia do que Paulo está falando desse tesouro e um vaso de barro. Naqueles tempos, né, um ser humano, você, digamos assim, se tivesse alguma coisa preciosa, um ouro, uma prata, joia, alguma coisa, e quisesse guardar, né, naquele tempo, para os ladrões não roubarem, você colocava debaixo de um colchão, entre as paredes, em algum canto bem escondido. Mas havia algumas pessoas que pegavam um vaso comum, um vaso de barro comum, e pegavam o ouro, as pedras preciosas, joias, e colocavam dentro daquele vaso comum. Quando o ladrão vinha, né, para roubar a casa, né, ele não conseguia encontrar nada das joias preciosas, pois ele não procurava nesses vasos comuns, porque não era comum de se colocar lá. E para o dono, né, tirar esse tesouro de dentro do vaso, ele precisava quebrar o vaso. E aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito das suas provações de Deus. Porque havia muitos irmãos que diziam que ele não era um discípulo de Deus pelo fato, né, dele sofrer muito, dele ser muito perseguido, muito açoitado, dele sofrer muitas prisões, né? E alguns irmãos diziam que ele era uma farsa. E Paulo vai dizer que essas prisões, essas provações que ele passa na vida dele, né, é como se fosse um tesouro que está dentro dele, e ele, sendo um vaso de barro, por essas provações é quebrado, né, é moído, para que esse tesouro possa aparecer. Né? Ou seja, as provações de Deus, quando ela vem nas nossas vidas, ela vem sim além de nossas forças. Mas qual é o propósito dessas provações? É de nos quebrar. É de nos humilhar aos pés de Jesus, né? É de fazer nós entendermos quem somos, né? E perceba que no versículo 8, Paulo vai dizer o extremo do homem. Perceba que Paulo vai falar lá no capítulo 1 de 2ª carta a Coríntios, ele diz, né? Olha, fui provado além do que eu podia suportar. Por que Deus nos prova além do que nós podemos suportar? Pelo simples fato que Deus quer mostrar nas provações que você depende dele, né? Você não é autônomo. No reino de Deus, o cristão precisa de Deus. Ele tem que ter Deus, porque sem Deus ele não consegue vencer. Se Deus desse uma prova que o homem pudesse sempre suportá-la, o homem sempre confiava em si próprio. Mas quando Deus põe uma prova
que é além do que ele pode suportar. É Deus querendo ensinar ao homem que, se não for ele, o homem não consegue. Porque o homem tem limites, né? Deus não. Deus vai muito além dos limites humanos. E a provação de Deus é nos fazer quebrar como esse vaso de barro. E o tesouro de Deus, né, que no caso aqui é o evangelho, que ele seja revelado, né, para a revelação de todos os homens em nossa vida. Então, o propósito da provação é de nos fazer humilhar, de nos quebrar, de nos fazer entender quem somos e que Deus é maior em nossas vidas, né? O objetivo é esse para nós. E eu quero deixar aqui para você, se você conhece alguém que diz, que acredita, né, que Deus não nos prova além de nossas forças, mande esse vídeo para ele e diga a ele, não, Deus nos prova sim além de nossas forças, porque ele quer nos ensinar que nós temos que nos quebrantar, temos que humilhar aos seus pés e que ele é quem é o nosso general de guerra e é ele que vai nos dar vitória nessas provações. Que Cristo o abençoe em nome de Jesus.